Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um capítulo aqui da Rede Líderes, que traz muito conteúdo de pessoas que já tiveram resultado positivo. Pelo menos aqui você tem a certeza que está escutando, vendo pessoas que já realizaram, tá bom? Então não deixe de se inscrever, acessar os outros episódios que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E hoje a gente vai falar sobre os principais desafios de empreender com tecnologia no Brasil. Por isso eu trouxe aqui o Thiago Galli. Thiago, obrigado pela sua Prazer todo presença. meu. Antes de mais nada, se apresentam, fala um pouquinho da sua história. Vitor, obrigado pelo espaço, é super bacana estar aqui. Eu tenho 47 anos, minha trajetória foi um pouco mais no mundo corporativo e mais recentemente empreender em tecnologia, então eu fui diretor de produto e marketing da Nextel, fundei a primeira operadora virtual do país, que é uma coisa que o Nubank está fazendo agora, né? O negócio foi vendido para a TIM, debaixo da marca da Porto Seguro, fui ser diretor da Amazon por um ano e mais recentemente ajudei a fundar o C6 Bank, saí agora estou fazendo o que eu mais gosto, que é ajudar founders que estão numa fase inicial da vida e eu e meu sócio, através da Strive, a gente investe e apoia em startups early stage. Então minha vida hoje é, cara, ajudar essa molecada e ajudar quem está começando e é um negócio super energizante, é muito legal. Em 20 segundos você falou trocentos cargos, Thiago. Mas já entendi, tem uma bagagem enorme. Obrigado de novo aqui a sua presença. Pô, você já viveu vários ambientes, desde telecom, uma fintech que varejo, se tornou um colosso, varejo. Eu acho que o conhecimento está nisso, né? Nessa riqueza de coisas diferentes que a gente vai conectando, né? Não é exatamente só uma coisa, a coisa está meio ali interligada. Às vezes um segmento realizou uma coisa que o outro ainda não, mas que a gente pode trazer. Mas olhando ali, até para o seu histórico do C6, que nasceu ali até se tornar o que é hoje, se a gente faz um paralelo com o que a gente tem hoje no empreendedorismo brasileiro, considerando que a gente tem menos oferta de fundos grandes aportando bastante, considerando que a gente tem um cenário que a gente precisa de boas pessoas em tecnologia, experientes ali para conduzir, e até um ambiente que, por outro lado, tem mais maturidade, porque tem muita gente que já passou por bons bocados para trazer expertise, essa experiência. O que você acha que hoje esses empreendedores têm que ter em conta na hora de montar um negócio que tecnologia pode estar ali embarcada ali como meio ou como fim? Sim. O caso do C6 é um caso bem particular, né? Porque não nasceu aquela história na garagem com um bando de jovens, né? Porque o time já era um time muito experiente, mas a missão e a ambição era muito grande, né? Não é à toa que, cara, hoje é um banco com quase 50 milhões de clientes, etc, né? Então eu acho que o tamanho do que ela nasceu é porque o mercado realmente o potencial era muito, muito, muito gigante, né? Muito grande. Então a gente teve sorte de ter, cara, muita gente boa de diferentes segmentos que tinha muita experiência, era muito boa no que estava fazendo para construir o banco e uma ambição muito grande do Calim, da companhia, de fazer esse banco. Agora, olhando o mundo mesmo de startup, tecnologia, a maneira como a gente olha, Vitor, a gente gosta muito da tecnologia, mas ela precisa continuar resolvendo problemas da vida real, né? A tecnologia, de maneira geral, está virando quase como uma commodity, estou deixando de ser um grande diferencial, dado que você tem, inclusive, startups que, você não precisa nem saber codar, que ela coda para você, né? No limite, tem aquela Lovable, por exemplo, que acho que é uma das que mais rápido chegou em 100 milhões de dólares de receita anual, etc., ou 10 milhões, agora já não lembro. Mas a gente está sempre procurando gente boa de tecnologia que também entende muito de negócio. Acho que tem um sweet spot muito grande de caras que são bons de tecnologia, mas entendem de negócio. Acho que a essência de uma startup é também entender de negócio e que problema que você está querendo de fato resolver, né? Talvez seja muito fácil você encontrar problemas a serem resolvidos, mas tem que pensar se esse problema que você está querendo resolver, tem gente querendo pagar para resolver esse problema, né? Tá cheio de startup aí que a gente vê que resolve um problema, mas não necessariamente o cliente quer pagar por aquela solução, porque talvez não seja prioritário ou não é suficientemente boa solução para o cara pagar por aquilo, né? Então, encontrar um mercado onde tem problema, mas tem pessoas querendo pagar pela solução, acho que é o caminho inicial. Acho que você
foi no ponto, assim. Eu estou acompanhando nos últimos tantos anos aí esse ecossistema aqui no Brasil e mais próximo daquelas empresas, essas últimas que cresceram bastante. Eu vejo que não só aqui, mas no mundo, a gente criou vocabulários e mensagens para fora para meio que nos separar do restante. O que antes isso foi muito favorável, porque colocava numa perspectiva de para fundo, para captar atenção, captar a grana, foi positivo. Agora é um problema, porque vocabulário tipo Squad, MVP, Bootstrap, unicórnio, Squad, eu sou empresa de tecnologia e na prática o cara não é, né? Assim, para ser mais preciso, o Facebook ganha dinheiro com publicidade. O game dele é publicidade. Exato. É atenção. Ele usa de fato ali a tecnologia e um business lá de rede social para conectar pessoas à atenção, para no final ganhar dinheiro com publicidade. O iFood ganha dinheiro com intermediação, que já existe, Puta, desde que a gente nasceu. Doutor Consulta é saúde, empresa mesmo de tecnologia como atividade fim, está vendendo software, é um SaaS, é uma Oracle, é uma SAP, etc, etc, etc. Eu estou dizendo tudo isso aqui para, no final das contas, tudo e vai girar em torno de que tem negócio ou não tem negócio. Exato. E aí, a geração mais recente, acho que tem, até por ter escutado a gente lá atrás, fala assim, não, vou botar a tecnologia na frente. Tenho aqui um algoritmo incrível, olha, consigo fazer. Mas o cara mas eu acho, mas o que aconteceu também é que o próprio ambiente, o contexto, direcionaram esses founders para pensar isso, né? Se você pegar 2018 até 2022, ou 2017 a 2022, cara, foi aquele frenesi de investir em qualquer coisa, né? Então a gente, de alguma maneira, incentivou um comportamento de cresce a toda velocidade, porque dinheiro não vai faltar, não precisa necessariamente dar dinheiro, não precisa conhecer o modelo de negócio hoje, porque a gente vai inventar ele lá na frente, né? E hoje o que a gente vê cara que está procurando capital, ele precisa entender como é que a empresa dele vai fazer dinheiro, ele precisa saber como é que os economics funcionam, o negócio precisa ser viável financeiramente. Então a gente volta um pouco para aquela receita de bolo e, cara, eu preciso gerar mais receita, menos despesa para gerar algum tipo de lucro para o negócio ser viável, né? Isso ser no dia zero? Não, mas obviamente a gente precisa entender que o modelo no longo prazo ele é sustentável, né? Então a gente lá na Strive a gente ajuda founders que estão numa fase inicial, tanto com capital, mas também com apoio meu e do meu sócio para ajudar o negócio a nascer e crescer. A gente é bastante preocupado em fazer com que os founders usem bem o capital que eles estão adquirindo, porque a outra falácia que o ambiente promoveu é de que captar grana é o sucesso, é o endgame, né? Não, na verdade, cara, você está vendendo um pedaço da sua empresa, então você já não controla ela mais 100%. 2, dependendo de com quem você se casa, você pegou um chefe muito chato, muito ruim e provavelmente desalinhado com o seu longo prazo, né? Então, não necessariamente captar é o único caminho que as startups têm, né? Puta, cara, assim, a gente, de alguma maneira, a gente está sempre só pensando agora no exit lá, em virar unicórnio, caceta 4, mas tá cheio de empresa que paga dividendo que é boa pra cacete, né? E que não é necessariamente precisa ter um exit especificamente, né? Então, a gente tenta se posicionar mais como caras que olham o negócio mais numa essência mais raiz, digamos assim, sabe? De, vamos construir um negócio sustentável, um negócio que cresce, que não precisa crescer numa velocidade de 10x. Óbvio, crescer faz parte do negócio para ele se sustentar. Mas, cara, como é que você vai usar o dinheiro da melhor maneira possível, até para você não se diluir mais do que necessário, até para você casar do ponto de vista de investimento com o cara certo, né? As pessoas parecem que às vezes escolhem investidor, talvez de maneira um pouco mais ingênua, sem pensar muito, cara, esse aqui é um cara que vai estar comigo no longo prazo, talvez mais do que funcionário. Funcionário deve ter um turnover muito maior do que investidor. Então você precisa ser muito, muito criterioso com quem que você vai levantar capital também, né? E até considerando que investir hoje numa startup, do ponto de vista até de incentivos econômicos que a gente tem no Brasil, ele não é um processo tão vantajoso quanto outras coisas que existem. Uma LTN, uma LCA, você vai pagar, por exemplo, menos imposto. Só para dar um exemplo, né?
Por outro lado, o Brasil, por ter já um mercado consumidor muito grande e ter baixa competitividade em vários segmentos, em outros não, em outros a gente lidera. Então, sei lá, o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, putz, tem um monte. A gente lidera fraude, por exemplo, a gente é bom para câmera de fraude, por um motivo não tão nobre. Agro, a gente lidera, tem vários verticais que a gente lidera, mas no todo, né, você vê que a gente não tem tantas grandes empresas competindo. Então, putz, é incrível. Porém, contudo, entretanto, uma das coisas que eu percebo o cara, vamos supor que a pessoa está hoje, eu vou exagerar na tinta, tá? Uhum. O cara está abrindo uma padaria, ele faz pão, ele vai falar que tem uma bread tech. Toda é tech. Exatamente. Exagerando. Cara, e tá cheio de marca, de produto físico que tá bombando e tá porrando. Não precisa necessariamente ser só... Até porque, quando a gente fala da evolução tecnológica, a tecnologia está cada vez mais acessível para todo mundo. Cara, isso, de alguma maneira, aumenta muito a importância de você ter um produto bom, seja digital ou não, e distribuição muito boa. Esses aqui acabam sendo, talvez, os grandes ganhadores, porque a tecnologia hoje, não é que ela é simples e fácil, mas ela está acessível, cada vez mais acessível. É até difícil você acompanhar o pace da evolução da tecnologia, mas ela está acessível. Todo mundo tem o mesmo acesso a chat GPTs da vida, etc., para construir coisa. Todo mundo pode criar seu próprio agente de AI hoje. Agora, criar produto bom, experiência boa e distribuição não é tão acessível e trivial assim, né? É justamente esse que é o ponto, né? E aí, assim, se o Vitor quiser abrir, o Vitor Pay, o Vitor Bank, hoje está disponível. Exato. Em 2 cliques eu coloco lá, eu boto a marca, contrato, um clique é para contratar. O outro é para botar minha marca, saio distribuindo, né? Isso pode ser um business até de uma pessoa só, desde que ele saiba exatamente qual é o negócio dele, qual vai ser o meu diferencial do Vitor Bank. Porque a solução de tech já está lá, o white label, boto minha marca. Porque se você pode criar o Vitor Bank, o Thiago Bank pode nascer no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Então, a parte de produto, ela se torna muito mais relevante nesse sentido, não do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de, cara, qual é a proposta de valor que você está oferecendo? Exato. Né? Exato. Que problema você está resolvendo e de que maneira você está resolvendo que é melhor do que o outro cara. Então, as barreiras de entrada caíram muito, a não ser para businesses muito regulados, né? Mas então, você tem que tomar muito cuidado com a maneira como você entrega o produto no final das contas, né? E tem olhando para big corps mais consolidados e tradicionais, oportunidades que, inclusive, eles estão deixando na mesa, porque eles não têm as startups certas ali para modelar. Vou dar um exemplo. Você vai pegar uma concessionária de energia. Ela tem uma cadeia ali de fornecedores gigante. Pô, será que não dá para ofertar antecipação de recebível com um produto lá que o cara já está lá, eu já tenho que pagar, o cara clica 2 vezes. Tem muita Big Corp aí deixando muito dinheiro na mesa porque não tem essa visão de produto. Isso, não, do nicho, né? E de resolver o problema daquele grupo ali, né? Então, acho que uma das grandes vantagens dos grandes bancos tá nessa escala, é uma visão mais genérica, informacional, mas quando você verticaliza, cara, essas startups têm uma oportunidade muito grande se ela conseguir de fato focar num segmento específico e de você usar informações daquele segmento específico para a sua vantagem competitiva, por exemplo, ofertar crédito ou algum tipo de produto específico, né? Então, eu acho que cara, as oportunidades são grandes. O Brasil, até pela ineficiência como país, cheio de burocrata, gera essas oportunidades também de resolver coisas que tiram burocracia, otimizam um monte de processo. Então, cara, eu fico super animado de ver a quantidade de gente querendo empreender hoje em dia. Eu me formei na GV, não se falava em empreender, nem existia o termo startup, não existia fundo. Hoje, cara, você vai nas faculdades, é difícil encontrar alguém que quer entrar numa empresa grande. A gente estava falando um pouquinho antes. É difícil, hoje está todo mundo querendo construir o próprio negócio, né? Então as barreiras caíram muito para você construir um negócio. Seja cloud, seja a quantidade de inovações que a gente teve ao longo dos últimos 20 anos, que possibilita você construir uma empresa muito mais rápido, né? Eu tenho contato agora com empreendedores mais jovens, que o business do cara é montar uma empresa, vender para uma grande, montar outra empresa, vender para outra grande, ele vai fazendo. Tem os malucos do micro SaaS, maluco no sentido positivo, porque são caras que vão criando o SaaS, ele cria sozinho, eu conheço vários que já fazem isso. Agora, uma coisa que eu acho que é importante no longo prazo
é você estar se associando a pessoas que podem te ajudar com experiência, com mentoria, mas que tem, cara, o seu sucesso no longo prazo no coração, entendeu? Não apenas só com investimento, entre aspas, especulativo, ou quero participar, mas caras que vão realmente poder estar do seu lado quando a porca, né? Como é que fala aquele ditado? Ou quando o bicho pegar, vai, digamos assim. Por quê? Porque vai pegar. Empreender é difícil pra cacete, é solitário, é uma montanha-russa tanto financeira quanto de emoções muito grande. Então, acho que uma das principais capacidades do empreendedor atual, ou do empreendedor bem-sucedido, é você conseguir manter uma sanidade na loucura que é construir um negócio do zero. Né? E para isso é muito difícil fazer sozinho. Pô. Uhum. Eu cresci, eu sou o terceiro filho na família, sou o mais novo. Meus pais trabalhavam já desde que eu era criancinha. Eu me coloquei uma capa de, cara, eu sou um cara que preciso resolver tudo sozinho. Então eu tinha dificuldade de procurar ajuda de pessoas que poderiam me ajudar, né? Eu aprendi isso muito mais tarde. E hoje eu falo, cara, quanto tempo eu perdi, por às vezes ser, não arrogante, mas talvez se fechar de querer ser aquele super-herói que resolve tudo sozinho, sem ter experiência, né? Então procurar uma rede de mentores, pessoas que querem o seu interesse, cara, é fundamental e tá cheio de gente boa aí querendo ajudar. No final do dia, tudo é pessoas, né? Começa por ali. Mas como é que hoje o que você acha que tem de maior dificuldade de achar essas pessoas boas? Porque se você tem um time bom mesmo ali, até essa rede de mentores, pô, você pode usar para vários outros tipos de negócio. Fez um, fez outro e tal. Tanto é que grandes fundos de investimento, eles tem esse ingrediente como um fator decisivo também. Pô, esse cara já está validado, a pessoa está validada, a tese é boa, pô, está faturando bem, mercado bom, mas quem é que está tocando? Qual que é a maior dificuldade hoje, você acha, que tem para achar essas pessoas? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa é se abrir, né? Abrir para você conversar, encontrar essas pessoas, né? A gente, lá na Strive, a gente investiu já em 5 startups, temos mais 2 deals rolando. Muitos desses casos, a maioria deles foi tudo por indicação. E as indicações vêm de relacionamento. Então, se você é uma pessoa que está fechada muito na sua concha só, é difícil você gerar esse tipo de relacionamento, né? Então, cara, você procurar, pedir ajuda com caras que você fala, pô, pode fazer sentido, procurar referências sobre essa pessoa, e ir atrás mesmo, bater na porta e pedir ajuda, cara, eu não vejo problema nenhum com isso, cara, nenhum. Eu já ajudei um monte de startup que me procurou e falou, pô, você pode ajudar a gente? Posso. Tá cheio de cara bom que tá afim de ajudar. O nosso modelo lá na Strive, ele é muito calcado nisso, Vitor. Ele é muito, muito menos voltado para investir. A gente investe através de um clube de investidores nossos, mas o coração do que a gente faz é estar no dia a dia, na trincheira, com os founders, ajudando ele no dia a dia. Então a gente tem um processo onde a gente ajuda por 2 anos os founders a tirar o negócio do papel ou escalar o negócio, realmente co-empreendendo com os caras. Por quê? Porque a gente acha que isso pode fazer muita diferença na vida do cara, para garantir que ele não fique, né, que ele não morra, ele não sofra naquele vale da morte inicial, que é, cara, eu tenho pouco dinheiro, pouco recurso, preciso de muita velocidade para crescer, muitas vezes para crescer eu preciso gastar dinheiro, então essa gestão desse momento é muito crítico, né, para a startup, e a gente ajuda startups exatamente nesse momento. Porque se você está só na posição de investidor, cobrando, pô, o cara pode ir lá e contar uma história bonita, tá tudo certo, né? Se você tá no dia a dia, skin the game, ali, pô, atrelando o seu resultado com o dele e tal, pô, o cara tem uma liberdade maior de falar, pô, o que de fato tá acontecendo. Acho que você pegou, realmente acertou no ponto. A ideia nossa é exatamente criar esse ambiente onde o cara possa trazer o que está rolando de verdade. Não é reuniões de update de status para investidor, né? A gente não gosta nem de ser visto como investidor, por quê? Porque a gente sabe que a realidade não é o que está lá no LinkedIn, a gente sabe que a realidade é dura. É difícil construir um negócio do zero. Ele é super empolgante do ponto de vista de ser liberdade e construir um negócio, mas, cara, ela vem com pesos, e esses pesos, cara, são complexos de você lidar, especialmente se você está sozinho. Então a gente quer estar do lado do pessoal no momento onde eles mais precisam. Né? Então, cara, deu merda, a gente quer ser o cara que eles primeiro pensam em ligar, sabe? Por quê? Porque a gente quer estar ajudando eles a resolver esses encrencas do dia a dia. Né? E em qualquer tipo de relação, né?
para gerar esse ambiente, não pode ser só quando o cara precisa, né? Porque, pô, direto, pô, bom, se hoje, nesse exato momento, eu receber uma mensagem no LinkedIn de alguém me pedindo alguma coisa, eu te conheço. Pô, mas de onde você veio? E qual é o contexto, né? Qual o contexto? Exato. Porque o cara está me procurando pedindo alguma coisa. Geralmente as pessoas buscam só quando está pedindo, né? As pessoas não... Até em virtude da gestão do tempo como um todo, a gente está bombardeado de informação, um monte de coisa, o pau está quebrando na empresa e tal. Não tem aquele tempinho de fazer algo que é construir um relacionamento sem interesse, porque simplesmente está numa rede legal, que aí depois, quando precisar, pô, já tem um contexto anterior, né? Exato. Mas é difícil fazer essa gestão do tempo. É muito difícil. E assim, e você apoiar de verdade demanda tempo também. É difícil você fazer isso para 100, 200 empresas ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque demanda você conhecer o contexto, conhecer por onde os founders já passaram, o que eles já tentaram, até para você poder ajudar de maneira mais precisa. Não adianta ficar só dando pitaco de PowerPoint do que eu faria, né? Mas, puta, você precisa entender um pouco do que está acontecendo no dia a dia dos founders, até individualmente, como é que está a relação deles com o próprio negócio, para você saber de fato, cara, onde ajudar e que parafusos tem que apertar para o negócio destravar. Então, os dois principais motivos de startup falhar, o primeiro, todo mundo acha que é dinheiro, não é, o segundo, o primeiro é briga de sócio. Então, muito do que a gente tenta fazer também é ajudar os founders nessa própria relação. Porque mercado, o cara entende de mercado, sabe de mercado, dor tem, entende do negócio. Cara, mas fazer isso aqui acontecer de uma maneira onde, pô, os interesses estão alinhados entre os dois, tá claro o papel e responsabilidade de cada um, o que cada um quer do negócio. Porque se um fala, eu quero um negócio para vender daqui 3 anos, e o outro fala, não, isso aqui é um negócio da minha vida, eu quero ficar a vida inteira tocando, você concorda que isso já gera um conflito de como a gente toma decisão no dia a dia? Né? E muito dessas coisas não são faladas. Porque não são faladas entre eles, porque não são conversas fáceis, e muito menos para investidor, porque o investidor não quer olhar e falar, puta, fudeu, tá com um problema ali, né, na dupla de founders. Né? Então a gente tenta entrar um pouco nesse meio do caminho aí. Porque todo tipo de relacionamento pode ser com o seu melhor amigo ou pode com mudar, esposa, marido. Tudo que é intenso de relacionamento, obviamente, gera conflito. Exato. Não importa, você é esposa, marido incrível, melhor amigo, pô, ele era 10, mas você tá no dia a dia ali, é todo dia Exato, ali. Pô, vai começar a falar da toalha molhada em cima da cama, vai falar do outro, vai gerar treta mesmo. Exato. O problema é que essas pequenas coisas vão acumulando, aí quando você vai ver... Então, assim, esse acompanhamento eu acho que é essencial, porque, pô, se o time está entrosado, está olhando o mesmo objetivo final, 10, né? Então, a gente tenta ajudar nesse sentido porque aumenta as chances de eles conseguirem encontrar o caminho para fazer o negócio dar certo. Né? Então, a gente é bem focado nas pessoas, porque cada um tem a sua história, cada startup é muito particular, é difícil a gente pegar uma receitinha de bolo e falar, aplique isso aqui que vai dar tudo certo, né? No final do dia, se o negócio não dá certo, uma pessoa... encontrou as pessoas certas, a gente consegue ajudar e realocar para outras coisas. Exato, né? exato. No portifólio todo do fundo. Isso Pô, aí. Thiago, obrigado, viu? Como Muito é que bom. o pessoal te encontra, vai atrás, enfim, desse processo inteiro aí de criação? Pode conectar direto no LinkedIn, Thiago Galli, estou lá no LinkedIn, ou no nosso site da Strive. Estamos super abertos a conhecer founders e também potenciais investidores para crescer junto com a gente. É isso aí, procura a Strive se você está empreendendo, pô, eu indico de trás para frente. E você que acompanhou também até aqui, meu muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se quiser saber um pouco mais do Thiago, conecte com ele, comigo, enfim, não perca essa oportunidade também de ampliar esse relacionamento, já que a gente falou sobre isso aqui, tá bom? Até o próximo episódio, valeu!